Bom, eu vejo não como o crescimento do movimento de adoração em si, eu vejo como o crescimento da liberdade, né? Para que os adoradores se manifestem. Por muito tempo, o período de adoração na igreja foi uma preparação para a palavra. Hoje, a maioria dos pastores e líderes estão entendendo que isso é parte fundamental do culto, tem liberado seus ministros para que fluam com mais liberdade. Isso tem trago novas manifestações, né? Então eu chamaria esse crescimento de crescimento da liberdade. Isso é muito bom, eu vejo com bons olhos. A música evangélica comercial, eu acho ela comercial. Geralmente não é feita para adoração, é feita para vender disco. É o que eu acho, né? Embora você possa fazer uma música de adoração e vender disco da mesma forma, não é pecado nisso. Mas pecado é fazer uma música só para vender disco. Eu acho lamentável. Eu tive um chamado especial de Deus para ser um ministro de louvor. E a minha vida é regida por princípios, né? Princípios, inclusive, nós escrevemos um livro, eu e o pastor Eibe Uber, falando desses princípios, né? Esse livro intitulado Arrependimento das Obras Mortas. E aqui, nesse livro, eu procurei mostrar os caminhos que nós andamos para ter uma vida transparente, para ter uma vida na presença de Deus, porque você não pode querer a consequência sem a causa, você não pode querer o fruto sem a árvore, né? Então, existem princípios sim, que é o princípio da transparência, da vida na luz e da vida na presença de Deus. E quanto ao ministério, realmente eu tive um chamado especial. Com relação ao ministério, você não decide, é Deus que decide, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus eleger e de exercer a sua misericórdia. O mesmo que ela sempre teve. Eu costumo dizer, a adoração é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Apocalipse capítulo 14, né, quando João, na visão do Apocalipse, ele viu um anjo tendo um evangelho eterno nas suas mãos. Apocalipse 14, 6, mais especificamente. E esse evangelho eterno está escrito o seguinte: adorai o Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador do mar, das fontes e das águas, dê-lhe glória, porque é chegado o dia do seu juízo. Então, a adoração é um papel fundamental. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele disse que o Pai estava procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o que é adoração, no meu entender? Adoração é a atividade do adorador quando Deus é o centro dessa atividade. O texto de João, capítulo 4, 23, 24, nem diz que Deus está procurando adoração, diz que Deus está procurando adoradores. Adoradores são pessoas, na verdade Deus está procurando você. E tudo que você faz, tendo Deus como centro da sua vida, tudo que você faz, se você bate palma e Deus é o centro da sua palma, então aquilo é adoração. Se você também fica quieto e Deus é o centro da sua quietude, isso é adoração. Voltando à sua primeira pergunta, como que eu vejo o movimento da adoração na igreja? Pode existir adoração sem movimento, desde que Deus esteja centralizado, né? Eu repito, hoje nós temos mais liberdade para buscar o Senhor, mais liberdade para adorá-lo. Então eu vejo que a adoração no futuro vai ser a mesma. Deus é o centro da sua vida, seja numa atitude cantando, aplaudindo, ou simplesmente não mentindo, por exemplo, ou não se prostituindo, não pecando, dizendo não ao pecado, é uma atitude de adoração. Até mesmo você que está me assistindo e ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua primeira atitude de adoração é entregar a sua vida a Jesus. Então, é isso que eu creio. A maioria das canções eu sonhei com elas. Eu durmo e tenho um sonho, e às vezes eu sonho com arranjos, às vezes eu sonho com letras, às vezes eu sonho com um CD inteiro e Deus me dá o tema daquele CD. Foi o caso do CD número 3. Pode notar que todas as letras são correlacionadas, porque Deus me deu o tema e me deu as canções. Eu acordei desesperado para colocar aquilo no papel, né? E hoje eu nem escrevo mais as canções, as músicas ou letras, porque não dá tempo, eu já estou gravando, porque é tanta coisa que Deus fala. Então a maioria dessa forma, outras vieram em momento de íntima adoração a Deus. Mas
Nunca, jamais sentei numa cadeira para fazer uma música. É uma música que é muito, muito especial, que é o Poderoso Deus, porque da forma que ela aconteceu, eu estava ministrando louvor na igreja, estava tocando uma canção e escutando outra. E eu ficava pensando, onde está cantando essa canção? E de repente o número de pessoas que cantavam essa canção aumentava cada vez mais, e eu caí na real, falei, meu Deus, eu estou ouvindo no meu espírito. Então eu parei de tocar a música que eu estava tocando, mudei de tom, peguei o tom que eu estava ouvindo na canção e toquei a canção, e a igreja foi abaixo, ou foi acima, né, melhor dizendo. E a partir dali nunca parou. É uma música que é tocada no mundo inteiro, do Oriente ao Ocidente, oh meu Deus, do Norte ao Sul, é tocado no mundo inteiro. É incrível. E é a música da minha vida. Deixa eu dar uma palhinha dela aí. A palhinha dela está em Apocalipse, né? Ela, na verdade, é um versículo da Bíblia. Diz assim, ao que está sentado no trono, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,